Vocês se lembram que no último episódio eu falei que por alguns anos, mais precisamente 4 anos, Paraguaçu se chamou Araguaçu. E aqui nós temos uma placa que documenta essa época. Olha bem essa placa, ela presta uma homenagem aos expedicionários. Expedicionários são soldados brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial. E sim, Paraguaçu teve gente que participou da maior guerra da história, a maior guerra de todos os tempos. E é desses caras que nós vamos falar hoje. Eles também ganharam uma rua em homenagem a eles. E nós vamos para lá. Mas antes, roda a vinheta. A história é feita de gente, de pessoas de carne e osso como eu e você. Alguns foram tão importantes que viraram nome de rua, praça e até de cidade. Eu sou o Felipe Barque e te convido a explorar essas histórias, lugares e memórias comigo, nas ruas. Em 1939, Adolf Hitler invade a Polônia e esse é o começo da Segunda Guerra Mundial. A princípio, o Brasil não se envolveu no conflito. O Brasil tinha muitas relações comerciais com a Alemanha e Getúlio Vargas também tinha uma certa simpatia pelo governo nazista e pelo governo fascista. Por isso, o Brasil ficou no muro no começo da guerra. Mas depois, em 1941, os Estados Unidos começam a estreitar relações com o Brasil de olho na participação brasileira do lado dos aliados. É em 1941 que os Estados Unidos também entram na guerra. Depois dos ataques japoneses à base de Pearl Harbor, os Estados Unidos entram de cabeça no conflito e passa a angariar então apoio entre outros países, incluindo o Brasil. A posição do Brasil era estratégica, pois o litoral nordestino do Brasil era o ponto mais próximo do continente africano. Na África se travavam batalhas importantes da Segunda Guerra Mundial. A participação brasileira ao lado dos Estados Unidos envolveu uma série de negociações. Nessa época, os Estados Unidos fez vários investimentos no país, como a CSN e a Vale do Rio Doce. Além de tudo isso, nessa época, alguns submarinos alemães torpedearam navios brasileiros. Eram navios mercantes, mas vários deles foram afundados. Isso fez com que o Brasil declarasse guerra à Alemanha. A partir desse momento, começou-se a pensar em qual seria a participação do Brasil na guerra. Então, em 1943, Getúlio Vargas se reúne com o presidente americano Roosevelt e decidem pela criação da FEB. Por causa de tantas negociações, os brasileiros só foram chegar ao campo de batalha no final da guerra, já no ano de 1944. Isso porque o exército brasileiro não estava acostumado com essas guerras modernas, com os equipamentos que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial. Era muita tecnologia e isso exigia treinamento. Os brasileiros passaram 1 ano e meio se preparando para esse conflito, que se envolveu a ida de oficiais aos Estados Unidos, treinamento das tropas e a regimentação de voluntários. As primeiras ações do Brasil na guerra se deram aqui, próximo ao litoral brasileiro, em 1943. O aviador Alberto Torres torpedeou um submarino alemão e o afundou. Os primeiros membros da FEB chegaram na Itália em agosto de 1944 e passaram a integrar o 10º Grupo de Exército dos Aliados, sob o comando do Sr. Harold Alexander. A missão era abrir brechas na chamada Linha Gótica em poder dos alemães. A participação da FEB nos combates iniciou em 15 de setembro de 1944 e as primeiras vitórias ocorreram nos dias seguintes, com a ocupação de Massa Rossa, a tomada de Caia Maior e a queda de Monte Prano. A conquista de Monte Castelo é um dos grandes feitos da FEB e inaugurou uma série de vitórias que culminou no triunfo final dos aliados em 1945 após a queda de Berlim. O Brasil deixou sepultados na Itália 454 integrantes de sua força expedicionária. Em 1960, as cinzas desses soldados foram trazidas para o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro. Se você não sabia que Paraguaçu teve gente que participou da Segunda Guerra Mundial, já deixa o seu like aí e coloca nos comentários. Mas aposto que você não era o único que desconfiava disso.
Na época mesmo, lá nos anos 40, muita gente achava que os brasileiros não iam participar do combate. Acreditava-se que os brasileiros não teriam capacidade de participar do conflito como soldados de verdade. As pessoas achavam que os brasileiros iam para dar apoio, abastecer carros, cuidar da mecânica de alguns automóveis, coisas desse tipo. Mas não, eles foram a combate mesmo. Inclusive, na época se dizia que era mais fácil uma cobra fumar um cachimbo do que um brasileiro participar da guerra. Mas, como vimos, os brasileiros tiveram um papel decisivo na retomada da Itália para os aliados. E é por isso que a FEB adotou como lema "A cobra vai fumar". E isso virou símbolo não oficial das nossas tropas. Foi para a guerra, Maria, amor, não fique triste, não. Se está gostando, já aproveita aí para dar o like e se inscrever no nosso canal. A série Nas Ruas tem os episódios liberados todos os sábados, então ativa o sininho para você ficar sabendo toda vez que sair um novo episódio. É uma casa de baixo e quero lugar um papai. A essa altura você deve estar curioso para saber, então, quem foram os tais expedicionários, os soldados paraguaienses que participaram da Segunda Guerra Mundial. Um deles também virou nome de rua, que é essa rua aqui que fica atrás do Tênis Clube. Estamos falando de Polidoro Simões. Ele embarcou no dia 22 de setembro de 1944 e fez parte do regimento de obuses autorrebocado. Polidoro Simões retornou ao Brasil em 1945, trazendo no peito a glória de ter combatido e vencido os nazistas e fascistas. E até 19 graus abaixo de zero. É um novo inimigo, este desconhecido para o homem do trópico. Mas o fogo continua. Acionar mais de 20.000 soldados nazistas. No geral, a FEB aprisionou mais de 20.000 soldados inimigos, incluindo 2 generais. Aprisionou também 80 canhões e mais de 1.500 veículos das tropas inimigas. E ainda houve a participação do nosso grupo de aviação de caça, que fez mais de 445 missões na Itália. Nem todos os participantes da Força Expedicionária Brasileira chegaram a combater em solo italiano. Alguns permaneceram em treinamento aqui no Brasil e não chegaram a ir para a guerra, já que ela acabou pouco tempo depois do Brasil entrar na guerra. Vale lembrar também que grande parte desses soldados não foram incorporados ao Exército Brasileiro, porque já não faziam parte do Exército Regular do Brasil. Foram voluntários recrutados na época para participar da Segunda Guerra Mundial. Muitos deles sofreram vários problemas ao voltar para o Brasil e não achar emprego, ou então sofrendo com traumas de guerra e coisas desse tipo. Somente em 1988, com a nova Constituição, é que se estipulou uma pensão para os soldados que participaram da Força Expedicionária Brasileira, em reconhecimento aos serviços prestados ao Brasil e às tropas aliadas. Se você conhece a família de alguns dos expedicionários de Paraguaçu, manda pra gente, deixa nos comentários, entre em contato. Essa é uma memória que não pode ser perdida. E o único nome que eu consegui descobrir foi o do Polidoro Simões. Mas pelas informações do Dr. Odilon Nogueira, que nos ajudou na produção dessa série, sabemos que havia mais de 5 expedicionários daqui de Paraguaçu. Por hoje é só e a gente se vê no próximo episódio.
pós-crédito de hoje, queria agradecer 3 caras que foram fundamentais para filmagem desses projetos, que atuaram como meus cameramans, né? Totalmente na amizade. O Renan, que fez os primeiros episódios, depois o Juninho, que fez os episódios do meio, e o último episódio agora, o João Pedro. Muito obrigado a todos vocês, porque sem vocês não teria saído nenhum episódio desses. E mais uma vez também, muito obrigado ao Paul James, o cronista memorialista de Paraguaçu, né, pela ajuda aí na identificação do Polidoro Simões, que foi o personagem desse episódio. Por hoje é só e até a próxima.